Olá, amigos do canal Arregui. Vamos ao comentário dos jogos da tarde e da noite pelos campeonatos paulista, carioca e mineiros. Os jogos mais importantes dos times gigantes do país. O Sul não teve jogo do Inter nem do Grêmio. O Inter jogou no sábado, o Grêmio joga na segunda-feira. Comecemos pelo Paulista. O Palmeiras perdeu a invencibilidade para o Bragantino, que enfim fez uma partida boa, digna de um time de primeira divisão nacional. Ele, que a meu ver era a grande decepção do Campeonato Paulista nas primeiras rodadas, neste domingo teve uma atuação convincente em casa sobre o Palmeiras, vencendo com inteira justiça por 2-1. Bem dirigido agora pelo Felipe Conceição, que era treinador, que estava no América Mineiro até há pouco tempo, aquele que esteve no Botafogo e tudo. Agora, assumindo o time de fato, o time estava devendo, mas nessa jornada muito boa contra o Palmeiras, mostrou algo do futebol que o levou ao título da Série B, sob a direção do Antônio Carlos Zago, hoje no Japão. O primeiro gol até custou sair para a superioridade do Bragantino na partida. O William Correia, um volante, está para completar 30 anos, fez um belo gol na jogada que começou com a cobrança de lateral na área, mas a cobrança de lateral, com uma passagem dele por alguém que tocou, por o Ítalo que tocou de calcanhar, ele limpou o lance e fez o gol. Olha que curiosidade, esse William Correia, quando era do Ceará, em 2015, o Luxemburgo, hoje técnico do Palmeiras, voltando ao Cruzeiro depois de um longo tempo, referendou a contratação dele pelo time de azul e branco. Ele foi contratado, mas o Luxemburgo não durou muito e o William Correia atuou pouquíssimo na equipe mineira. Saiu, foi para o Vitória, rodou e agora está no Bragantino desde o ano passado e com bom futebol e ajuda a derrotar a equipe do Luxemburgo, fazendo um belo gol e sendo um dos destaques da partida. Muito bom volante, com bom passe, boa chegada, lembra um pouco o Moisés no estilo, aquele volante de intermediária, alto, forte, né? Muito boa a partida dele, e não apenas. E do Claudinho, que é um ótimo meia, ótimo. Já era revelação ano passado, o Bragantino resistiu a propostas de fora, né? O Red Bull Bragantino resistiu a propostas do Atlético, do Cruzeiro, outros times quiseram. Esse jogador que saiu da base do Corinthians como uma promessa, não vingou, né? O Corinthians não lhe deu tempo, e ele hoje é um dos craques desse time do Bragantino, que, pelo que jogou neste domingo, vai dar trabalho na temporada. Logo no começo do segundo tempo, o Luxemburgo, ali é um pouco de azar dele, porque ele colocou o Zé Rafael em campo, né? E o William ao mesmo tempo, né? Para dar uma encorpada aos jogadores que vinham pedindo passagem, não deveriam estar no banco, talvez por rodar o elenco e tal. E o Zé Rafael, aos 2 minutos, cometeu um pênalti no Edmar, lateral. Né? Aquele pênalti bobo, Edmar jogou a bola na esquerda, o Rafael derrubou o Zé Rafael. Aos 3 minutos, o Ítalo ampliou 2-0 ao Bragantino. Mas o mesmo Edmar fez uma lambança aos 31 e agarrou o William na área. Ele perdeu a bola e agarrou o William. Levou amarelo. Era para levar vermelho. Era lance para vermelho ali. O Salvo Espino, meu amigo Salvo Espino, explicou isso bem no Premier. Só que ele recebeu o amarelo, uma colher de chá ali do seu árbitro, e o Dudu, que não costumava cobrar pênalti, foi até criticado por algumas disputas de pênalti que o Palmeiras perdeu e ele não cobrou. Hoje ele cobrou, e cobrou bem, deslocando o goleiro, fez 2-1, Palmeiras tentou, mas não conseguiu empate. Quebra-se assim a invencibilidade dele, não é nada para abalar uma campanha, porque ele perdeu para um time que estava devendo, mas é um time de primeira divisão, que já tinha jogado bem na estreia contra o Santos, quando empatou por 0-0. Na Vila Belmiro jogando melhor. Né? O Bragantino, enfim, foi o Red Bull Bragantino que se esperava. É um jogo, é um time que vai dar trabalho. Contratou jovens jogadores, contratações pontuais, ainda está contratando, e tem bons jogadores, e um técnico jovem que já havia feito um bom trabalho no Botafogo inicial e no América Mineiro, por pouco não subindo para a primeira divisão. Pelo Campeonato Carioca, tudo levava a crer que Botafogo e Vasco sairiam de campo com 0-0, que eliminaria os dois times da Taça Guanabara. Eliminaria os dois da Taça Guanabara. Mas aos 46 do segundo tempo, Igor Cássio, com o peito num rebote, num chute dele, que bateu no goleiro e voltou nele mesmo, fez o gol que deu a vitória ao Botafogo sobre o Vasco
o Botafogo está vivo na disputa, com chance ainda de se classificar, e o Vasco está eliminado prematuramente. Vasco, que está devendo sob a direção do Abel Braga, é cedo para cobrar? É, mas não dá indício de evolução. De qualquer forma, não está boa a fase do Abel. Ser eliminado logo assim, e as declarações dele infelizes, que tem orgulho do time dele, né, que o time dele foi maravilhoso. Não, não foi. Não está sendo. Está devendo, a torcida está cobrando. Vamos esperar mais um tempo, né? Tem o segundo turno, Taça Rio, o Vasco pode se recuperar, é um time grande, tem que estar entre os 4 primeiros, né? Até ali. Mas é uma coisa que abala essa derrota, né? Mais para o Botafogo, que é um time que também estava devendo. De qualquer forma, o Botafogo ganha um respiro, Alberto Valentim consegue a terceira vitória desde que o time A, com ele no banco, estreou. O Botafogo tinha perdido as 2 primeiras com o time reserva. E já ganhou 3 partidas com o time titular, dirigido pelo Valentim, que ganha um respiro. Em Minas, a zebra pintou cedo e quase se repetiu à noite. O Atlético Mineiro, pela segunda vez consecutiva, empata no Independência. No meio de semana com Coimbra, ele não era o mandante do jogo. Era o adversário, que é um time sediado em Contagem, fundado em Nova Lima, fundado por empresários, ligado à BMG. O Atlético empatou com o time titular. Neste domingo, o time é reserva, porque os titulares foram poupados pelo Dudamel para a estreia na Sul-Americana contra o União de Santa Fé, no meio de semana, na Argentina. Quarta-feira tem um jogo, quinta-feira com a União Santa Fé, na Argentina. Mas o time reserva do Atlético não mostrou muita coisa, não. A estreia do Borreiro, o colombiano, uma boa movimentação, interessante, e mostrou que os garotos Marquinhos e Bruninho, principalmente o Marquinhos, não pode ser reserva desse time. Marquinhos, no 1 contra 1, ele é um jogador muito interessante, ele é corajoso, ele chuta bem. De qualquer forma, o Atlético não jogou bem. Segundo empate consecutivo, já perdeu 4 pontos em menos de uma semana. Ele que largou com 2 vitórias, já está 2 empates contra times menores. O Tombense saiu na frente, aos 13 minutos de partida, um gol do zagueiro Matheus Lopes de cabeça. Um lance ajustado ali, a mim, pareceu impedimento. Mas era ajustado demais, não tem VAR no Mineiro, também não houve maiores queixas. Bola no centro, saiu. O Atlético custou, sofreu um pouco, foi empatar aos 15 do segundo, um belo gol do Marquinhos de fora da área. No 1 contra 1, ele carregou para o meio, mandou um balaço no ângulo. O Atlético tentou de todas as formas depois, correndo algum risco no contra-ataque. O Tombense muito bem comandado em campo pelo Ibsen, aquele mesmo que jogou no Flamengo, 2 passagens pelo Flamengo, né? É um time ligado ao Eduardo Uran, aquele empresário, né? Um entreposto dele ali. Então, o Tombense segurou o empate, conseguiu. No final, o Atlético reclama de um pênalti no Patrick, um lance que eu tenho minhas dúvidas se foi ou não. Ele me pareceu forçar um pouquinho também, já no final. De qualquer forma, a TV do Atlético agora está divulgando o lance, concluindo que foi. Eu ainda fico meio na dúvida assim. O gol eu achei impedimento, o gol do Tombense. O pênalti eu tenho minhas dúvidas. E à noite, em Juiz de Fora, o Adilson Batista resolveu colocar 5 estreantes em campo de cara ao mesmo tempo no Cruzeiro contra o Tupinambás. O lateral esquerdo João Lucas, que era do Ceará, o volante Felipe Machado e o meia Jonathan Robert, os 2 do Grêmio, envolvendo na negociação do Orejuela, que chegaram por empréstimo ao Cruzeiro, o atacante Everton Felipe, emprestado pelo São Paulo, e o Robertson, também emprestado pelo Red Bull Bragantino. Esse é um jogador rodado de 30 anos que faz poucos gols, né? E quando esse time, desentrosado evidentemente, conseguiu se acertar mais ou menos em campo, lá pelos 15 minutos, o Tupinambás já tinha 2-0 a favor. Aos 4 minutos, o lateral Grafite acertou uma bomba de longe. A bola foi na gaveta do Fábio. Um chute que ele... impressionante. Ali, o time ganhou a moral, mas no minuto seguinte, 1 minuto depois, o mesmo Grafite, que foi um personagem à parte do jogo, mandou uma bomba no travessão ao contrário. Ao tentar jogar para a córner a bola, cruzada da direita do Cruzeiro, jogou no travessão. 1 minuto depois de fazer um golaço, ele quase que faz outro contra, né? Aos 13, o goleiro Gabriel deu um chutão, o volante o Felipe Machado, estreante, furou, a bola sobrou para o Fabinho Alves, que escapou pela meia esquerda, fulminou o Fábio, 2-0. 2-0, Tupinambás no Cruzeiro. Tupinambás que não tinha feito nenhum gol no Mineiro e era lanterna, né? O Cruzeiro começou a se acertar um pouquinho no final do primeiro tempo, criou uma chance ou outra. No segundo tempo, não. No segundo tempo, o Adilson deve ter chamado a atenção do time. O time voltou outro.
conduzindo o jogo a seu feitio, compactado, fazendo tabelinha, momentos de bom futebol. Houve uma modificação interessante, saindo o volante Jadson, entrando o atacante Judivan. O Robertson saiu da área, deixou o Judivan na área. O Robertson começou a fazer pivô. O time cresceu muito, cresceu muito. Já tinha mandado a bola na trave com a cabeçada do Maurício, o melhor em campo. Aos 21, o Edilson, cobrando uma falta, reduziu o placar. 2-1 Tupinambás, e o Cruzeiro foi para cima. Aos 32, Grafite, mão na bola dentro da área, abriu demais o compasso, bateu no braço dele, pênalti. Edilson foi lá, cobrou, empatou o jogo com justiça. O Cruzeiro já fazia por merecer. E aos 36, culminando a grande atuação do Maurício. Prestem atenção nesse garoto, esse meia. Um jovem meia que arma bem, chega muito fácil à área e finaliza bem. Lembra um pouco o Thiago Neves dos bons tempos. A mesma característica ali. É um jogador que pode ser uma solução para o Cruzeiro. Ele deu um chapeuzinho de meio de costa, aí recebeu de costa, deu um chapeuzinho no adversário, rolou para o Robertson, recebeu de volta e mandou um balaço, virando o jogo para 3-2. E o Cruzeiro não parou não, não ficou lá atrás se defendendo não. Aos 44, uma grande jogada do Maurício pelo direito, ele foi ao fundo, cruzou o Jonathan Robert, que mostrou também bons lampejos de futebol, esse rapaz que veio do Grêmio, de cabeça, 4-2, vitória impressionante, do virada do Cruzeiro, uma virada de um time que está ainda desacreditado, está tentando se reerguer, mas demonstrou que tem alguma solução ali, pode fazer uma temporada mais digna, que é a temporada que ele vai tentar subir de volta para a primeira divisão nacional. É isso aí, meus amigos, fiquem, prestigiem e se inscrevam no canal Arrequi.